Todo mundo já respirou, eu também já respirei, né? Já me conectei. Vamos falar um pouquinho hoje sobre missão e propósito. Na verdade, eu coloquei uma enquete, eu tenho falado sobre a visão sistêmica, sobre carreira, enfim, profissão, de uma forma geral. A gente tem falado alguns temas. Eu coloquei algumas semanas atrás, eu coloquei dois temas, né? Uma era o medo da mudança, que a gente fez a semana passada, e hoje a gente vai falar sobre missão e propósito. Jana, você também é muito amada. Obrigado. E hoje a gente vai falar de missão e propósito. Falando um pouquinho sobre o tema, né, Sabrina, eu que agradeço a sua presença. É assim, se a gente consegue se conectar todo mundo ao vivo, é ótimo, mas também hoje a gente sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar, então a gente consegue conectar em qualquer momento, isso é o mais importante. Mas essa troca ao vivo também é gostoso. Mas eu me comprometi, estou aqui para falar aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro, o que eu coloquei? Coloquei uma enquete para a gente falar um pouco sobre missão e propósito. Fiz uma pergunta, anotei aqui as respostas para compartilhar com vocês, não compartilhei antes. Primeiro é assim, se você já encontrou sua missão e propósito. Essa foi a pergunta de uma forma geral, sem definir o que era missão e propósito. Aí, 71 pessoas responderam, 34% falou que sim, e 47%, ou 66% falou, 47 pessoas, 66% falou que ainda não. Então, 66% ainda não encontrou sua missão e propósito. Esse é um ponto. Aí eu perguntei se o seu trabalho atual, ele estava atrelado com a sua missão e propósito, de uma forma geral. Aí mais ou menos a mesma quantidade de responderam, 73, então 27, provavelmente aqueles que falaram que encontraram a missão e propósito falaram que o trabalho atual estava ligado com isso. 37%, 63% falou que não. E aí eu perguntei, quando você pensasse na palavra trabalho, o que vinha na sua mente? Se ele era pesado, leve, ou se era normal, não era nem pesado nem leve. Então, 22 pessoas falaram que era pesado, 30%, 10 só falaram que era leve, e 40, 55% e alguma coisa, falaram que era normal, meio pesado, meio leve. Essa é a minha leitura. Claro que eu também perguntei de uma forma muito aberta, a interpretação aí é muito pessoal. Às vezes o que eu considero normal pode ser super pesado para uma outra pessoa, né? Então esse foi o resultado para a gente ter um parâmetro do que a gente vai trabalhar. O que eu fiz primeiro, né? Para a gente falar assim, missão e propósito. Por que eu estou trazendo esse tema? Muita gente fala disso, né? E parece, quando eu vou falar de missão e propósito, é uma coisa muito fora, né? Uma coisa muito mágica, e que vai vir alguma coisa do além, vai falar assim, olha, essa é a sua missão. A partir disso, você vai fazer isso na sua vida inteira. Então as pessoas colocam um certo peso, e até entendi quando eu olhei a definição, eu até entendi porque tem um peso um pouco grande, né, em relação à missão e propósito. Mas eu sinto que as pessoas fazem isso, né? Então existe até uma certa romantização dessa questão de missão e propósito. E assim como a gente tem a visão sistêmica, outros entendimentos também, porque não é uma coisa só, né? Na vida a gente tem vários, a gente vai buscando várias fontes. Eu tento sempre, para mim, eu acho que a gente começa pela gente, né? Então, para mim, eu tento trazer para o mais simples possível, né? O que seria isso para mim de uma forma simples? Vamos pegar as definições, né? Então, definição de missão. Peguei lá no dicionário, que na minha época era dicionário Aurélio, né? Alguns aqui também vão lembrar. Hoje você tem o dicionário online, o que é legal porque você consegue comparar algumas versões. Então, tem de missão, eu trouxe aqui, né? Mais fácil para eu ler. Uma das definições é função ou poder que se confere a alguém para agir. Então, eu dou poder para alguém para agir. A segunda definição para missão é aquilo que se deve fazer. Só guarda a definição, depois eu vou explicar o que eu entendi. Propósito, intenção, objetivo visado, né? Objetivo que eu tenho adiante. Outra definição, grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Primeiro que são coisas diferentes, né? Então eu perguntei de uma forma só, mas missão e visão, pelo que a gente viu ali, são coisas complementares. Não vou falar diferentes, sim complementares. Então a missão, ela fala muito sobre essa questão de alguém. Primeiro que eu achei um certo peso, que assim, alguém te confere algo para você agir. Então vem de alguém, né? Então eu recebo essa missão. Então já comecei a entender o porquê que essa missão é uma coisa tão, né? Só que ao mesmo tempo eu falo, é o que se deve fazer. Então na minha visão, tirando uma forma simples, é o que se está fazendo, é o que eu quero fazer. Então é a missão que eu quero fazer.
Eu fui pesquisar em outros idiomas e tal, para a gente tentar ver se tinha alguma coisa um pouco mais ampla em relação a isso, né? Quando você vai na missão em inglês, ele fala muito sobre por que que também tem mais um peso. Porque fala assim, eles dão até um exemplo da guerra, né? Então te dá uma missão na guerra para você ir lá e cumprir a sua missão, ou uma questão de religiosidade. Então tem um peso essa questão de missão, então é uma coisa um pouco grande mesmo. Já o propósito, ele fala então sobre a intenção, né? Então, pensando, eu quero fazer, o que que eu quero fazer? E aí o propósito é como que eu vou fazer isso, né? Qual é a intenção que eu coloco? Qual que é a força que eu coloco? Claro que se eu não tenho força, primeiro se eu não sei minha missão, o propósito não vai existir, né? Então assim, primeiro eu tenho que identificar qual que é a minha missão. Aí também pensando sobre o assunto, né? Eu gosto de montar ali o quebra-cabeça. Então vamos lá, trazendo para uma questão simples, então a missão que eu quero fazer, que está conectado comigo. Só que não é só o que eu quero fazer pura e simplesmente, é conectado com a minha essência, com a minha alma. Aí quando a gente traz essas questões alma, essência, espiritualidade, também é outro, né, outro tabu que coloca outro peso. Quando a gente fala em alma, se a gente também vai definir alma, ela fala sobre força vital e vida, ou seja, sou eu lá dentro, né? Então, como que eu defino a minha missão ligada à minha essência? Ligada a mim mesmo, ao que eu quero fazer. E o propósito sempre ali na intenção, né? Onde que eu vou, como que eu vou fazer isso? Penso muito nisso. O que que eu quero fazer e como que eu vou fazer? Então, minha missão e propósito é isso. Só que se eu não sei essa missão, ou se de repente eu não parei para pensar um pouco sobre essa minha missão, realmente fica um pouco confuso, né? Mas eu entendo que seja algo não tão complexo, mas tem algumas questões que eu entendo também que atrapalham um pouco a nossa visão. O cérebro está lá, né, funcionando lá no inconsciente, 95%, e a gente está agindo muitas vezes dentro desse inconsciente, desse universo inconsciente. Então tem algumas coisas que confundem um pouco a nossa missão, né? O que eu quero fazer. Porque todos nós aqui, quando a gente pensa um pouco sobre o que a gente gosta de fazer, a gente pode voltar lá atrás na nossa infância, ou quando a gente estava lá na adolescência, a gente gostava de fazer muita coisa. Só que a gente também aprendeu muita coisa, que falou assim, ó, se você fizer por aqui, ah, não, você não vai ter sucesso, você não vai ter dinheiro. Então começou a ter muito peso. Então a gente acaba atrapalhando um pouco essa missão, que é o que eu quero fazer, por conta disso que eu carrego. Então isso eu estou falando, nem entrei no sistema familiar ainda, né? Então aquilo que eu carrego, aquilo que eu aprendi, aquilo que os meus pais também aprenderam e vão passando para mim, o que a sociedade, né? O coletivo também tem uma força muito grande. Hoje em dia o coletivo tem uma força muito forte por conta da tecnologia também, né? Outra coisa que atrapalha a missão, trazendo essa questão do coletivo, é a comparação, né? Você fica o tempo todo se comparando um com o outro, né? A tecnologia é uma benção, mas ao mesmo tempo ela é complicada em algumas questões. Tá eu lá focando no que o outro tem, focando no que o outro está fazendo, ou ainda com medo do julgamento, né? O que vão pensar se eu mudar de carreira, se eu seguir a minha missão, se eu fizer o que eu quero? Então isso é uma coisa muito forte hoje na sociedade por conta dessa questão da comparação, dessa preocupação com o outro. Claro que é muito mais fácil falar. Isso é uma coisa que eu também estou lá, né? Lutando também dia a dia. É muito fácil falar, mas às vezes está lá no nosso inconsciente. Não é uma coisa também tão consciente assim. Eu estou lá, né? Aí vem aquela sensação que eu não sei nem de onde vem. E a questão do sistema familiar também, né? Às vezes o sistema familiar, né? Eu nasci naquela família e aquela família tem um peso muito grande, porque eu faço parte daquilo. Isso é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo podem ter desafios dentro desse sistema familiar que eu carrego lá no meu inconsciente também. Quando eu carrego essas questões no meu inconsciente, pode ser que tenha um peso. Eu já dei um exemplo nas outras lives, mas para quem não estava aqui, que está muito atrelado com quando eu vou buscar essa minha missão. Estou falando na questão do trabalho porque é mais fácil. Oi, Fabi. Que é mais fácil da gente identificar. Mas eu tô lá, né? A minha família inteira é uma família de médicos. E aí, consequentemente, eu vou no automático lá, porque eu pertenço àquela família, automaticamente eu vou lá seguir a minha carreira na medicina. Em um dado momento, eu entendo que eu resgato algumas coisas, entro em contato com esse meu inconsciente, resgato algumas coisas e lembro quanto eu gostava de cantar, o quanto que eu gostava de desenhar, enfim, alguma outra coisa que eu gostava de fazer.
Só que aquele peso que existe dentro do meu sistema familiar, porque toda a família de médico me traz um peso tão grande que eu me sinto culpado inconscientemente e não consigo sair e seguir minha missão, né? Seguir o que eu quero fazer, que é o que a gente falou no início. Tem outras questões que envolvem a escolha da profissão, né? Que também são às vezes até inconscientes. Às vezes, quando a gente olha lá no sistema familiar, o desafio, teve uma família que teve muitas questões de injustiça, problemas nesse sentido. Então, é injustiça, um que pegou uma coisa de um, que pegou de outro, quando você olha lá. E aí, quando vai vindo no sistema familiar para cá, tem muito advogado, né? Então, eu trabalho com aquela questão da justiça. Então, eu vim aqui com a missão, dentro desse sistema, até para que eu consiga equilibrar esses desafios que houverem em relação à injustiça, eu venho como advogado para equilibrar isso. Pode ser que eu realmente identifique que eu quero ser advogado, e ótimo para mim, essa é a minha missão e eu vou seguir. Pode ser que eu só esteja cumprindo uma questão sistêmica para equilibrar e isso me faça mal. Aí eu tenho que fazer essa avaliação, qual que é o peso. Por isso que eu também fiz uma pergunta na enquete, o que era pesado? O que é pesado para você? O trabalho é pesado? Se a gente fosse parar para pensar ao pé da letra, deveria ser leve para todo mundo. Não deveria nem ser pesado e nem normal. Devia ser leve e, obviamente, o leve não significa que eu não vou trabalhar bastante. É uma questão conceitual também. Pode ser leve, pode ser fluido. E eu trabalhar bastante, porque eu tenho que me dedicar, né? Ele envolve toda a energia do trabalho, ele envolve também dedicação. O leve pode ser confundido com não fazer nada e receber o dinheiro lá, né? Que é uma outra questão que a gente, quando olha a cultura do Brasil, a gente tem essa tendência, brasileiros, como todos, amo meu país, só que a gente tem uma tendência de querer sempre receber, né? Então, assim, eu quero sempre receber e não fazer muita coisa. Então, a gente carrega também isso é muito forte no Brasil. Tanto que, se você compara com algumas culturas, né, culturas europeias, por exemplo, as pessoas têm uma visão diferente do trabalho, diferente da nossa. Às vezes, a gente se confunde um pouco com essa questão da missão, também muito forte pela nossa cultura. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu trabalhava com muita gente jovem, eu era jovem também, né? Mas muita gente mais jovem do que eu, outras gerações. E eu via que todo mundo queria ser gerente, né? Ou um cargo de gestão. Peraí, todo mundo quer ser gerente? Qual que é a lógica de todo mundo na mesma empresa, sendo que tem várias hierarquias querendo ser gerente? É uma coisa que a gente aprende, né? Vem um peso junto ali que eu quero ser gerente. Por quê? Porque esse gerente eu mostro para os outros, em linha com o que eu estou falando, né? Dessa questão do julgamento, do que eu quero mostrar. Então vinha muito a pessoa querer ser gerente. Aí quando ela olha lá no final, o ser gerente é você ter a habilidade de trabalhar com pessoas, né? Conduzir as pessoas para o melhor delas. É um trabalho, aliás, né? Muito desafiador. E a pessoa não tem o perfil. Às vezes ela só queria fazer lá o trabalho dela como especialista técnico naquele assunto. Mas a pressão da sociedade, dela mesma que ela coloca, ela vai lá e quer ser um gerente. No final ela não desempenha bem. Ela está lá frustrada porque ela não seguiu a alma dela, que é o que a gente falou, né? Ela não seguiu o verdadeiro eu dela, né? Que é você olhar um pouquinho para dentro. Uma outra coisa que eu venho percebendo em relação a isso é que a gente não para muito para olhar, né? A gente segue o automático. Então a gente não para em algum momento e fala assim, o que eu quero fazer mesmo, né? Ou o que eu estou fazendo, está fazendo sentido para mim? Tá ligado com a minha missão? A gente não para fazer isso. Claro, a gente está parando agora um pouquinho para olhar, isso é ótimo. Mas a gente não para muito, a gente vai na maré. Eu falo pela minha experiência, né? Quando eu estava lá, entrei no mundo corporativo, eu fui nessa linha, né? Tipo, tem que fazer faculdade, entrar num banco. Eu queria entrar num banco na minha cabeça. Totalmente ilusão. Nada contra, e não está errado trabalhar em banco, mas eu tinha essa ilusão. Que o sinônimo para mim de sucesso era isso. Aí eu queria entrar em banco. Na verdade, eu fui para o banco, mas era seguradora. Aí eu fui indo. Eu não parava muito para pensar no que eu realmente gostava de fazer. E poderia ser, inclusive, dentro da área que eu estava. E muitas vezes eu era muito feliz, e muitas vezes estava isso, estava tudo certo para mim. Só que a gente tem que, às vezes, parar para olhar e falar assim, peraí, eu quero ir por esse caminho? Tá realmente ligado com o que eu gosto de fazer, que é a minha missão? Eu consigo colocar intenção nisso para que eu dê os próximos passos? Eu confesso, quando eu comecei a parar, claro que é um trabalho aí de autoconhecimento, né, de terapêutico, então quando eu parei para olhar e falar assim, peraí, isso aqui está realmente ligado com a minha essência?
eu consigo colocar a intenção. Eu comecei de um tempo para cá a não conseguir ter um propósito dentro daquilo que eu estava fazendo, que era a minha missão naquele momento, que era trabalhar lá no corporativo, na seguradora. A intenção, que era o meu propósito, não estava existindo, porque eu não conseguia colocar a intenção naquilo, eu simplesmente estava fazendo, porque não estava rolando para mim. Então, assim, o propósito é a minha intenção, né? O que eu coloco para realizar, não estava mais realizando. E aí, quando eu não consigo realizar, vai entrar em alguns desequilíbrios sistêmicos que a gente falou nas outras lives. Então, assim, não vai ter equilíbrio entre o dar e receber, né? Eu não vou trabalhar de uma forma que a empresa vai me pagar e eu vou contribuir com o meu ofício e tudo vai estar equilibrado. Não vai estar equilibrado, começa a ter uma série de questões e isso gera uma série de outras frustrações internas e aí a coisa você tem que olhar uma hora para isso. Então, dentro dessa minha experiência, eu entendo que isso é muito importante para que a gente consiga identificar aí a nossa missão e propósito. Então, e confiar. Outra coisa que eu vejo também, né? A gente também não pergunta, né? Até coloquei aqui, né? Quais são as razões que nós não fazemos o que a gente... Por que a gente não faz, né? A gente não para e fala assim, tá, essa é a minha missão. Por que será que eu não estou fazendo hoje? Qual que é o ganho que eu estou tendo em não fazer isso? A gente também tem que olhar os dois pontos, né? Talvez eu ainda não esteja preparado para dar o próximo passo. Como a gente coloca ainda um peso muito grande na missão, eu não consigo olhar talvez o que eu tenha de benefício hoje, fazendo hoje, para eu dar os próximos passos. Isso também faz parte, né? Isso também é importante. Que mais? Antes até da gente falar. Tem um outro ponto também que eu coloquei da questão da nossa trajetória. Eu venho falando... Oi, mãe. Eu venho falando muito da gente olhar para a nossa trajetória. E não necessariamente é ruim o que a gente está vivendo hoje. Tudo traz um aprendizado e pode sim estar atrelado com a nossa missão e está tudo bem com isso, mas pode ser que você se identifique e fale assim, cara, isso aqui não está rolando com a minha essência. Mas certamente aquilo é uma colaboração, né? Aquilo é importante para que eu faça algo hoje. Então toda a minha história foi importante para eu chegar até aqui. Então sempre fazer esse exercício de olhar para a sua trajetória, de olhar para trás, é muito importante. Último ponto para a gente lembrar nessa questão de missão e fazendo as coisas é o modo automático. Esse modo automático é muito perigoso. Esse modo automático a gente simplesmente não consegue pensar, a gente simplesmente vai fazendo e isso é muito prejudicial para a gente não consegue realizar de uma forma bem feita, tomar cuidado em relação ao automático, né? Isso é fundamental a gente parar um pouquinho para isso. E também, gente, assim, quando a gente fala dessas questões, às vezes pode ser que você fale assim, mas eu tô aqui porque eu preciso de dinheiro, sabe? Começar essas questões assim. A gente tem que olhar como adultos. Adultos conseguem fazer esse movimento. Quando a gente está no emocional da criança, que a gente já falou sobre isso também, então assim, quando eu inconscientemente estou lá na minha posição de criança, as minhas relações, inclusive de trabalho, vão ser um pouco nessa linha. Então pode ser que eu esteja naquele lugar e esteja insatisfeito e não necessariamente esteja atrelado com a minha missão naquele momento, porque eu ainda estou lá, né? Replicando nas relações de trabalho a minha relação que eu não tenho boa com a minha mãe, com o meu pai, então assim, eu estou lá na função de criança. A gente identifica muito uma pessoa nesse perfil de criança que fica lá na empresa reclamando o dia inteiro. Então assim, ela está lá achando que a empresa precisa só dar para ela e ela faz o mínimo possível e está tudo bem. Então a gente olha assim, essas relações, precisa tomar cuidado. Esse papo que a gente tem de missão, propósito, é papo para adulto, para quem assume as suas responsabilidades, porque realmente você ir lá e seguir a sua essência, seguir a sua missão, requer estar na posição de adulto, porque muitas vezes você vai ter que ir contra todo um sistema, talvez ir contra, num bom sentido, a questão da familiar, né? Ou seja, eu consigo harmonizar isso através de uma constelação, consigo harmonizar isso, olhar para isso, agradecer que essa foi a história da minha família e dar o próximo passo. Só que só consigo isso se eu estou na minha posição de adulto. Enquanto eu estou lá na minha posição de criança, eu vou lá só tendo relações de trabalho infantis, não consigo realizar, o dinheiro também não vem, porque o dinheiro não vem, criança não tem realização.
Criança tem dependência. Então ela vai lá, continua nessa dependência e assim vai. Então esse é um papo realmente muito importante. Tamara, por isso é importante o processo de autoconhecimento. Isso é fundamental, né? Para a gente poder identificar para a gente mesmo. É um papo muito sincero que a gente tem que olhar. É difícil esse olhar e falar assim, peraí, putz, estou fazendo isso. Eu mesmo, muitas vezes vou lá e volto e falo, cara, isso aqui é a minha criança que está falando. Volta pro adulto. Isso não é uma coisa assim, virei a chave e tô lá, sou o adulto perfeito, sou super, né? Nossa, o good vibes e que eu sei tudo. Não existe isso, mas existe o autoconhecimento que faz com que eu já, voltei para aquela posição, eu já olho e falo, pera, não, tô lá na criança, para, isso aqui é uma criança agindo, sabe? Que nem meu chefe não me deu bom dia. Cara, isso é uma criança que tá lá olhando pro chefe e não deu bom dia, você não sabe nem o que aconteceu. Então adultos não agem assim, adultos começam a ter relações de adulto. E entender que relações profissionais também têm desafios. Assim como a gente está num processo de relacionamento amoroso. Né? Se eu estou lá ainda naquela criança, eu vou lá buscar o meu pai. E aí, obviamente, não vou ter uma relação de casal, vai ser muito complexo, e vice-versa, né? Às vezes eu também sou aquele lá, quero cuidar tudo, né? Quero ser o fortão, e aí vou lá e faço também, fico lá naquela posição de cuidar demais. Então, assim, essas relações são pautadas no desequilíbrio. Não é uma crítica, é uma realidade, né? Falo isso com muito respeito. Que é um exercício que a gente tem que fazer aí constante e tá sempre alerta, né, para isso. É isso. Bom, esses eram os pontos principais. Eu gosto de fazer a live assim, montando uma estrutura, uma coisa mais rápida para a gente guardar as informações. Sei que depois o negócio vai processando. Mas é assim que funciona. Mas vamos lá, voltando, recapitulando no início. A gente falou então que a missão é uma coisa mais simples, porque ela está ligada com a minha essência. Então, o que, que eu quero fazer? Vamos lá. Minha missão é o que eu quero fazer. O que, que eu gosto de fazer, verdadeiramente? Porque aí está ligado com a minha alma, né? Com o meu eu. Então, o que, que eu gosto de fazer mesmo, né? Então, às vezes, eu estou achando que eu gosto de fazer lá, que nem muitas vezes me peguei nisso, achando, defendendo com unhas e dentes que era o mundo corporativo. Eu amo fazer isso. Mas de verdade não era o que eu estava amando naquele momento mais. Mas às vezes eu estava lá, né? Querendo acreditar que aquilo era uma realidade para mim. Então às vezes é isso que eu faço. Às vezes eu nem consigo identificar quando eu estou nesses processos turbulentos, quando eu estou no processo automático. Mas aí você tem que respirar e voltar. Então vamos lá. Missão é o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. O que eu estou fazendo hoje? O que eu faço hoje está atrelado com a minha missão ou não está? Mesmo que eu chegue na minha missão, que é o que eu gosto de fazer, eu também tenho que fazer essa reflexão muitas vezes, que também vai mudando. Às vezes eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, efetivamente, mas eu, de repente, não gosto mais, quero fazer uma outra coisa, quero ir para um outro caminho. Também é um processo extremamente importante. Aí eu identificando o que eu quero, vamos lá no propósito, né? Qual que é a intenção que eu tenho? Para eu fazer isso, eu tenho que ter recurso também, eu tenho que olhar para a minha trajetória e ter recurso para isso. É esse o resumo, né, para a gente falar. O que eu gostaria de fazer para vocês? Um exercício simples, que muitos conhecem, meio que PNL, deu uma adaptada aqui, mas que eu acho que vale a gente fazer nesse momento para a gente dar uma olhada para isso e integrar um pouco essas histórias, né? Integrar um pouco o que eu quero fazer. Então, às vezes eu não consegui ainda parar para olhar para isso, que realmente eu gosto. Então vamos lá, vamos entrar em contato com esse inconsciente para a gente olhar para isso. Se eu já sei, vamos dar uma reforçada. E a gente vai, então, para um lado, a gente vai acessar isso. Então, eu vou explicar o exercício. Um lado nosso, a gente vai acessar isso. Vamos falar que é o direito, eu vou acessar o que eu gosto de fazer. Se eu já sei a minha missão, vou reforçar a minha missão. E no outro, eu vou olhar para eu, trajetória, para eu, todos os recursos que eu tenho. Vamos chamar de recurso. Tudo que eu aprendi na minha vida, desde os estudos, dos trabalhos, cursos, com os meus pais, com toda a minha bagagem, a gente vai colocar no lado esquerdo. A gente vai entrar em contato com isso e a gente vai alinhar essas duas coisas, porque isso vai reforçar no seu propósito, né? É você pegar e ter o recurso necessário para colocar a intenção naquilo que você verdadeiramente quer fazer, tá bom? É claro que também, né, puxando um pouco aí para a questão sistêmica, certamente uma constelação é importante também para olhar para isso, tá?
Às vezes, quando você coloca ali no campo, aí a pessoa está achando que ela está olhando lá para o propósito dela, está de costas para o propósito. Então isso significa alguma coisa. Ou então ela já está olhando no propósito, mas está lá naquela empresa atual. Isso também ajuda bastante a gente a olhar. A pessoa está lá focada já no futuro, né? Então essas dinâmicas sistêmicas são legais para que a gente consiga ter esse entendimento. O campo, que é o nosso inconsciente, ele traz toda a resposta. E a gente consegue olhar, é muito surpreendente, é muito bacana de olhar para isso. Ele ajuda muito para a gente identificar essa questão do propósito. Vamos lá fazer o exercício? Então vamos lá. Dá uma respirada, tenta estar num lugar que vocês estejam confortáveis. Colocar os pés no chão se possível. Se não tiver também, tiver na posição que for, você tem sustentação. Dá uma sustentação para você entrar em contato aí com seus dois hemisférios, lado direito e lado esquerdo, tá bom? Vou colocar aqui um som para vocês irem ouvindo, vocês vão ouvindo, eu vou guiar, mas vocês vão ouvindo um som que isso também ajuda a gente a acessar o inconsciente. Vamos lá. Então eu peço para vocês fecharem os seus olhos, fazer uma respiração profunda. Mais uma vez. Então inspira pelo nariz. Se possível, segura um pouquinho e solta. Da forma que for mais confortável para você. Mais uma vez. Isso. Respire. Se conecte tanto com a minha voz quanto com a sua respiração. E agora você vai acessar todas as partes do seu corpo, tá? Entre em contato com seus pés, com as suas pernas, tórax, as costas. Vai subindo até chegar no ombro. Vê se ainda tem alguma tensão que você consegue soltar. Sempre respirando, da maneira que for mais confortável para você. E agora eu vou contar até 5 e você vai se preparar para entrar em contato com a sua alma, que é o seu eu interior. 1, 2, 3. Quando eu chegar no 5, você vai estar totalmente conectado com o seu eu. 4, 5. E agora eu vou pedir para que você concentre toda a sua energia na sua mão direita. Como a gente combinou, na sua mão direita você vai entrar em contato com a sua missão. Lembra que a sua missão é o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, que está ligado à sua essência, ao seu eu, à sua alma. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, pode vir algum insight, sensação. Isso. E você vai colocar todo o foco de atenção na sua mão direita relacionado à sua missão. Você pode, de repente, acessar memórias da infância, o que você gostava de fazer. Talvez ficou um pouquinho guardado isso lá atrás. Mas essa é a sua missão. Isso. Agora você vai voltar sua atenção para o lado esquerdo. Isso. Já no seu lado esquerdo, você vai acessar todos os seus recursos, todas as suas capacidades, todos os seus aprendizados, os cursos, faculdade, curso técnico, aprendizado de vó, aprendizado de pai, mãe, os seus empregos, toda a sua trajetória vai estar concentrada aqui. Todos esses são recursos que você tem, são capacidades que você tem, que você adquiriu por conta dessa história. Aí você concentra isso no seu lado
esquerdo. Isso. Agora você vai fazer um movimento que você vai apresentar para sua mão direita. Você vai apresentar aqui os seus recursos para ela. Então você vai para sua mão direita, você vai mostrar aqui com a sua mão esquerda todos os recursos que você tem. Você vai apresentar para ela. Talvez ela não conheça todos, ela não sabe das suas capacidades, dos seus aprendizados. Então você vai mostrar para ela que você tem esses recursos. E agora o movimento, você vai integrando a sua mão direita com a sua mão esquerda. Pode ser que venha uma vontade aí de realmente conectar essas duas mãos e integrar o seu lado direito do seu lado esquerdo. Isso pode ser um movimento suave e você vai integrar os dois. A sua mão direita com a sua mão esquerda, ela se abraça e se conecta. Esses são todos os recursos que você tem para trabalhar na sua missão. E aí você vai ter o propósito para trabalhar na sua missão. Isso. E agora você vai voltando a atenção de novo para a sua respiração, conectado, integrado, respirando. Aos poucos você vai voltando a atenção para a música, para a minha voz. E no seu tempo vai abrindo os seus olhos. É isso. Respirando. Quem quiser compartilhar um pouquinho como que foi, se conseguiu acessar. Se não conseguiu, não tem problema, porque você pode fazer isso outras vezes, fazer esse exercício, essa conexão, essa integração, e você vai fazendo outras vezes até você conseguir identificar. Ah, que legal, Andréia. Obrigada. Ah, legal. Eu também acho... Nossa, eu amo esse exercício. É muito legal a gente lembrar todas as nossas capacidades e integrar com a nossa missão, né? Com o que a gente realmente veio aqui nesse mundo para fazer, né? A gente veio para servir, como o Bert Hellinger fala, né? Dentro da visão sistêmica, eu acho muito válido, né? A gente está aqui para servir a vida, tem que ter sentido, né? A gente tem que fazer algo que conecte com alguma coisa maior. E seja aonde você estiver, né? Então, assim, hoje você pode, onde você pode estar atrelado com o seu servir, com a sua missão. Você não precisa fazer algo muito grandioso e muito, né? Você pode servir a vida. Isso vai mudar o seu propósito, né? Então isso vai mudar a forma que você enxerga as coisas, a forma que você enxerga até o seu trabalho atual. Isso começa a energeticamente fluir. Isso traz outras coisas, né? Isso traz esse equilíbrio. E é isso que a gente está aqui para fazer, né? Está aqui para buscar. Era isso que eu queria trazer para vocês. E acho que fez todo sentido. Pelo menos para mim. Eu faço geralmente para mim, para a gente ver se conecta, né? A gente está aqui no mesmo trabalho, né? Todos nós estamos juntos aí, conectados. A gente está nesse processo de evolução, a gente está aprendendo. E tem muita coisa aí para rolar, tá bom? A gente vai, então, se falando. Eu desejo um bom restinho de feriado, um bom descanso. Qualquer coisa, ó, só me escreve, a gente vai se falando. Encaminha também, eu vou deixar salvo aqui, aí vocês encaminham também para quem vocês acham que vai gostar de olhar para isso. E a gente vai se falando, estou sempre por aqui. Um grande beijo, boa noite.